Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Vamos continuar nosso estudo lendo Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 6. Esta será a parte 6. Nosso tema, o Filho, o unigênito. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Que em tudo seja nosso Senhor glorificado. A Ele a honra, a glória, o poder e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. No compartilhar anterior, vimos a superioridade do Filho em relação aos anjos e aqui veremos mais pormenorizadamente esta questão, registradas no capítulo 1, a partir dos versículos 5 até o capítulo 2, versículo 18. Os leitores judeus certamente deveriam ter tido alta estima pelos anjos, e o escritor considera necessário demonstrar a superioridade de Cristo a estes mensageiros celestiais reverenciados. O caráter glorificado de Cristo pressupunha sua superioridade aos anjos, mas um problema surgiria acerca da sua humanidade. Nesta seção, a partir dos versículos 5, o escritor leva seus leitores a reconhecer por que Jesus tinha de tornar-se um homem verdadeiro, a fim de ser eficaz como sumo sacerdote em prol dos homens, função esta que nenhum anjo poderia cumprir. A razão por que Cristo é superior aos anjos e o Novo Testamento é muito superior ao Antigo é o fato de Cristo ser o Filho de Deus. Se quisermos compreender o ensinamento e receber a bênção da Epístola aos Hebreus e, de fato, tornar-nos participantes do poder interior e da glória que a redenção de Cristo trouxe, devemos nos deter em profunda humildade até que Deus nos revele o significado de seu único Filho ter se tornado nosso Salvador. A infinita superioridade do Filho sobre os anjos é a mesma superioridade da vida celestial que ele traz e nos concede. Os anjos poderiam falar a respeito de Deus e de vida. O Filho, contudo, tem a vida de Deus. Ele é essa vida e a concede. Quem tem o Filho tem a vida. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essas palavras são empregadas em Atos capítulo 13, versículo 33, a respeito da ressurreição de Cristo. Assim, a palavra primogênito, empregada no próximo versículo, também é uma referência à ressurreição. Colossenses capítulo 1, versículo 18, Apocalipse capítulo 1, verso 5. O Filho foi não apenas gerado do Pai na eternidade, mas foi gerado novamente na ressurreição. Na encarnação, a união entre o divino e a natureza humana havia apenas começado. Essa união teve de ser aperfeiçoada por Cristo. Ele precisou exercitar sua vontade humana para se entregar à vontade de Deus, mesmo até a morte. Na ressurreição, Romanos 1, versículo 4, ele foi designado Filho de Deus com poder. A plena manifestação da humanidade em perfeita comunhão e igualdade com a divindade estava completa. O Filho do Homem foi manifesto como o unigênito
em toda a semelhança e glória do Filho de Deus. Paulo emprega essa verdade em Atos capítulo 13, versículo 33, quando diz: Deus ressuscitou a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hoje refere-se ao dia da ressurreição, conforme Atos 13, versículo 33. Este capítulo nos fornece um relato de Cristo desde a eternidade passada até a eternidade futura. Ele era o próprio Deus na eternidade passada, conforme o versículo 8. Foi o Criador da terra e dos céus, conforme os versículos 10 e 2. É o que sustenta e carrega todas as coisas, conforme o versículo 3. É o herdeiro de todas as coisas, conforme o versículo 2. Encarnou para cumprir a redenção ao ser crucificado, conforme o versículo 3. Foi gerado Filho de Deus em ressurreição para infundir vida aos muitos filhos de Deus, conforme o versículo 5. É o primogênito de Deus que virá novamente, conforme o versículo 6. Será o rei que está no trono com o cetro no reino, conforme os versículos 8 e 9. E permanecerá pelos séculos dos séculos na eternidade futura, conforme versículos 11 e 12. Ele, então, tornou-se o primogênito dentre os mortos. E, novamente, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Essas palavras foram proferidas a Davi a respeito de um filho que Deus lhe concederia, mas com a clara indicação de que seu significado referia-se a algo muito além do que um mero ser humano poderia ser. No Filho do Homem, que foi levantado em poder e declarado Filho de Deus na ressurreição, essas palavras foram cabalmente cumpridas. E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. O Salmo fala de Jeová vindo para redimir seu povo. O Filho é de tal forma um com o Pai, que o Pai age somente por meio dele, e somente pode ser conhecido nele, e a adoração somente pode subir a Deus também por meio dele. Os anjos adoram o Libertador como Jeová. Cristo é o Filho de Deus. O que isso significa para nós e que bênção traz à nossa fé? Primeiramente, esse fato aponta para o grande mistério de Deus ter um filho. Esse é o mistério do amor divino e tem duplo sentido. Porque Deus é amor, ele gera um filho a quem ele dá tudo o que é e possui, em cuja comunhão ele encontra sua vida e prazer, por meio do qual pode revelar a si mesmo, com quem compartilha a adoração de todas as suas criaturas. E porque Deus é amor, esse Filho de Deus torna-se o Filho do homem. E o Filho do homem, tendo sido aperfeiçoado para sempre, entra, através da morte e ressurreição, em toda a glória que pertencia ao Filho de Deus. E agora, este Filho de Deus é para nós a revelação, o portador do amor do ser divino. Nele, o amor de Deus habita em nós. Nele entramos nesse amor e, nesse amor, descansamos. Quando Deus nos fala em seu Filho, trata-se do amor infinito sendo dado a nós, tornando-se a vida interior de nossa vida. Se perguntarmos como isso pode ser realizado, a resposta é
a segunda grande lição que nos é ensinada por meio da verdade. Cristo é o Filho de Deus. É pelo fato de ser o unigênito de Deus, por meio de um nascimento divino, que Cristo tornou-se o Filho. Na eternidade, foi um nascimento. Na ressurreição, foi um nascimento de entre os mortos. Assim, é unicamente por meio de um nascimento divino que o Filho, que o amor de Deus pode entrar em nós e de nós apossar-se. É por uma geração eterna que o Filho é Deus. Na eternidade não existe passado. Tudo o que Deus é e faz é realizado no infinito poder de um agora sempre presente. Foi no poder daquela geração eterna que o Pai nos gerou em seu Filho. 1 João, capítulo 5, versículos de 1 a 18. E gerou seu Filho em nós, que o Pai fala a palavra eterna para nós e em nós. A palavra de Deus é o Filho vindo do coração do Pai, falado em nosso coração e ali habitando. O Filho é o amor de Deus. Na pessoa do Filho, o amor de Deus é gerado em nós, tornando-nos participantes de sua própria natureza e bênção por meio de um novo nascimento. Se quisermos aprender a lição que a Epístola aos Hebreus ensina, se quisermos experimentar em nossa vida cristã o pleno poder da redenção eterna, necessitamos, acima de tudo, aprender a conhecer melhor Jesus. O conhecimento geral que tínhamos dele antes de nossa conversão e no momento de nossa conversão não é suficiente para um crescimento forte e saudável. Deus deseja que tenhamos uma amizade íntima, um conhecimento íntimo de seu Filho amado, para que possamos ser as testemunhas amorosas e felizes do quão completamente Ele pode salvar. Façamos isso e lembremos que os anjos e os profetas poderiam somente apontar para aquele que haveria de vir, que as palavras da Escritura e mesmo o próprio Cristo somente são de proveito na medida em que despertam no homem a esperança de algo mais elevado. Esperemos em Deus para que Ele nos fale em seu Filho. O falar de Deus em nós será um poderoso ato de poder criador, um nascimento de seu amor dentro de nós. Ó Deus, ensina-nos que o segredo abençoado de uma salvação plena é sabermos que Cristo, nosso Salvador, é o Filho de Deus. Cristo é o Filho do amor de Deus em seu coração e no meu. Que todos os anjos de Deus o adorem. Todos os servos ao redor do trono de Deus apontam para Jesus. É para Ele que devemos olhar e devemos fazê-lo em adoração. É adoração, adoração, adoração que o Filho deve receber. É para o coração que o adora que Ele se dará a conhecer. Que nosso estudo da glória de Cristo na Epístola aos Hebreus seja em completa adoração, que tudo nos leve a prostrar-nos em adoração diante dele. O Filho é um filho somente no poder de um nascimento divino. Isso não se dá na eternidade e na ressurreição, mas também em nosso coração. Este é o mistério da vida divina, que nos prostremos em completa impotência e ignorância e esperemos no Deus Todo-Poderoso para que Ele nos revele seu Filho. O Filho é a palavra, porque o falar divino não é senão um outro aspecto do gerar divino. Todo o falar de Deus para nós, em seu Filho, é realizado no poder de uma vida divina. O falar, assim como o gerar, é amor dando-se e comunicando a si mesmo em poder divino,
como uma vida interior. Somos gerados de Deus por meio do falar de Deus, para nós no primogênito.